Como identificar o juízo divino nesta lição? Deus atende todas as petições? E quem é esse Daniel dos três que intercede pelo povo de Deus na lição que estaremos estudando nesta aula? A paz do Senhor, meus irmãos. Sou o evangelista Cavalcante, congrego aqui na Assembleia de Deus, Ministério Sopro Divino. E estaremos agora iniciando o comentário da lição de número 6. Estamos no quarto trimestre de 2022, estamos aí nos encaminhando para mais uma revista, cujo título é A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. Comentarista é o pastor Ezequiel Soares, hebraísta, comentário de outras revistas da CPAD. E o tema da lição número 6 vai falar sobre a justiça de Deus. O texto áureo, ele nos diz assim: com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrará indomável. Salmos 18, versículo de número 26. E a verdade prática: os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. A leitura bíblica em classe está registrada no livro de Ezequiel, no capítulo de número 14, do versículo 12 até o versículo de número 21. E os objetivos que precisarão ser alcançados pelo professor: primeiro tópico, identificar o juízo divino, mostrar a petição que Deus não atende no tópico 2, e no tópico 3 é refletir a respeito da intercessão de Noé, Daniel e Jó. Aí já fica um questionamento aí: quem é esse Daniel aqui na intercessão? É o Daniel contemporâneo do Ezequiel ou não? Quem é esse Daniel misterioso aqui? A introdução nos diz assim: a presente lição está fundamentada em 3 grandes tópicos. O primeiro identifica o juízo divino exposto pelo profeta, e o segundo mostra um tipo de petição que Deus não atende. E finalmente o terceiro diz a respeito da impossibilidade de uma possível intercessão de homens justos como Noé, Daniel e Jó, para livrar o povo do juízo divino. À luz desses tópicos, a presente lição desenvolve o tema da retribuição divina ao pecado. Então, é uma lição muito boa para a gente refletir. Primeiro, como que Deus aplica os seus juízos, né? Como que Deus aplica o juízo para um povo constumais, pecador e rebelde. E uma outra coisa importante, numa época onde nós vemos que é a teologia do Deus, só o Deus bonzinho, que todo tipo de petição pode ser atendida, e aqui vai trabalhar de uma impossibilidade de Deus não atender no caso a intercessão, e pegando 3 pessoas bem conhecidas aí na Bíblia: Noé, Daniel e Jó. E essa questão da retribuição divina ao pecado, que vai se desenvolver bem melhor agora a partir desta lição. Uma coisa que eu tenho feito, tenho trabalhado aí em sala de aula, e aí deixo já a dica aí para os irmãos professores, eu tenho trabalhado muito a questão da estrutura do livro. Uma coisa que eu tenho feito é sempre fazer voltando nas lições que já foram dadas e recapitulando a temática do que já foi estudado. E nesse livro que está aqui, conhecido melhor o Antigo Testamento, eu coloquei 2 divisões, mas creio que 3 divisões fica bem melhor. Então a gente ainda estamos tratando na primeira divisão, que é o afastamento da glória de Deus e a destruição de Jerusalém, que está inserida aí no capítulo de número 1 até o capítulo de número 32. E aí tem um recorte, esse recorte é da Bíblia de Estudo NVT,
E ali tem uma seção que vai do capítulo 12, do versículo 1 até o capítulo 24, versículo 27. E por que eu estou falando isso? Porque no que a gente está estudando, tem as sessões onde são abordado todo a temática, o desenvolvimento da narrativa relacionada, no caso aqui específico, a gente vai falar já falou sobre os falsos profetas, e agora a gente vai falar sobre o juízo divino. Então, toda essa temática está desde o capítulo 12 até o capítulo número 24. Então, Bíblias de Estudo, ela dá essa visão mais panorama e dá essas estruturas divididas, e isso é muito bom para que a gente tenha uma melhor compreensão do texto, um melhor entendimento. Então, tenho sempre trabalhado isso em sala de aula, tenho pegado essa mesma slide, eu tenho trabalhado com ele, e com o quadro, né, eu tenho colocado subdivisões, onde a gente tem abordado, no caso, especificamente o capítulo que nós estamos tratando de sala de aula. E nesta lição, o capítulo em questão é o capítulo de número 14. Também acho importante a gente fazer toda uma recapitulação do que foi estudado até agora. Nós vamos entrar aí numa sessão onde nós vamos ver mais profecias, oráculos relacionadas ao julgamento de Deus, que é um tema que já foi relacionado já no capítulo de número 4. Também teve uma primeira sessão onde tem profecias contra a Jerusalém. Então já estamos agora para uma segunda sessão de julgamentos. E a primeira era profecia, estava muito relacionada na questão da quando Israel fosse sitiada, na questão da invasão dos caldeus, de como seria o circo, de toda a dificuldade. E aí, quando a gente vai andando mais um pouco, a gente também vê que a gente vai ver aí a visão, né? A gente já dá um salto aí, porque a primeira sessão ela começa mais do capítulo 4 até o versículo de número capítulo 7. Tem toda essa questão dos oráculos de destruição. Então a gente dá um salto, que foi já uma questão que a gente já vem abordou nas lições 4, 3 e 4, e onde nós vimos a visão do templo, onde o Ezequiel ele vai ver, no caso, as abominações na questão da idolatria que foi no templo. Então a gente tem essa sessão que começa no capítulo 8 e vai aí até o capítulo de número 12. Então ali a gente vê como que foi como que ocorreu as abominações, onde o profeta Ezequiel vai ser levado em espírito para ver esse tipo de abominação. E aí quando a gente vai andando mais um pouco, a gente vê também a partir do capítulo de número, ainda no capítulo 8, 9 e 10, mas trabalhando mais a questão no caso específico da glória de Deus se afastando do templo. Aí a gente já começa a ver no capítulo 8, mas fica mais evidente no capítulo 9 e no capítulo 10. E aí a gente vai vendo como que a glória de Deus vai se afastando, e a gente vai fazendo essa recapitulação de tudo que está sendo dito até agora. E na lições 5 e essa lição 6, a gente já começa a ver uma outra estrutura, que é da questão dos profetas. E já quando nós vemos no capítulo 8 da abominação, nós vemos toda a questão do povo de Deus, todas as suas lideranças se corrompendo por causa da idolatria, sacerdotes, e consequentemente nós vemos a glória de Deus se manifestando. E agora uma sessão especificamente falando dos profetas, dentro daquilo quanto nós vemos no Antigo Testamento,
nós vamos ver que os profetas são aí a última barreira que sustenta, vamos dizer assim, a questão moral, espiritual do povo. E nós vamos ver que está acontecendo toda uma dificuldade para o povo, porque o povo não sabe quem ouvir. Tem os falsos profetas que têm deixado o povo indeciso, apreensivo, e dentro dessa estrutura nós temos aí, para citar os dois mais conhecidos, então nós temos aí Abacuque, nós temos Jeremias, e nós temos o próprio Ezequiel, que são profetas levantados por Deus, para trazer uma mensagem não muito fácil para o povo, que o povo seria levado a cativeiro. Então nós temos toda essa estrutura do livro de Ezequiel, que eu acho importante para os irmãos e especificamente para os professores, a gente sempre está recapitulando para melhorar cada vez mais o entendimento acerca do que está sendo tratado no livro de Ezequiel. E aí, já entrando no primeiro tópico, né, já abordando o primeiro tópico, ele fala sobre a identificação do juízo divino. Então, como que vai ocorrer? Como nós podemos identificar o juízo divino? Então, nós temos o primeiro tópico, o primeiro subtópico, que é o discurso profético. À luz da Escritura, ficamos sabendo que a ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa e nem mesmo sem um prévio aviso. Amós 3,7, né? À luz da Escritura, ficamos sabendo que acontece sem uma justa causa e nem mesmo sem um prévio aviso. E aí o que acontece? Quando nós olhamos o relato, e de novo fazendo uma recapitulação, nós vemos na própria visão quando tem a visão do templo, e o Jeremias está tendo a visão, a gente sabe que num período de 390 anos, o povo de Deus, que agora está na terra de Canaã, cumprindo toda a sua promessa lá de Abraão, e quando nós passamos pelo livro de Êxodo, capítulo 19 e 20 de Êxodo, nós vemos Deus fazendo uma aliança com o povo, entregando os 10 mandamentos, criando toda uma estrutura de culto, e aí há um acordo entre as partes que eles deveriam, no caso, Deus iria levar o povo até a terra prometida, como prometido para Abraão, mas que o povo tinha que observar todas as questões ritualísticas do pacto da aliança do Sinai. E depois vamos ver mais para frente isso ali já também nos livros de 2 Crônicas e Reis, quando há a inauguração do templo, onde novamente ali 2 Crônicas, 7:14, onde de novo é reafirmado o acordo da aliança, e Deus deixa bem claro e ali fica bem claro que a aliança ela não é incondicional, ou seja, o povo tinha que orar, buscar a Deus, tinha que cumprir os seus mandamentos. Então tem toda essa questão do discurso profético que está vindo agora, que Deus entrando com juízo no povo de Israel, não é uma coisa aleatória, não foi que Deus sentiu vontade de castigar o povo e eu vou fazer isso porque eu sou Deus, eu vou agir porque eu quero. Não, o que está acontecendo é toda uma quebra da aliança do Sinai, em um período de 390 anos, que entende-se que todo o período que Israel ficou na Terra Prometida, e para ser mais específico, até foi um tema abordado em uma das lições, a partindo do reinado de Salomão, se contabiliza esse período, que o próprio Ezequiel ele usa aí 390 dias, que equivale a dias de anos. Então, o juízo de Deus ele vem por causa de todo esse período de rebeldia e de desobediência do povo de Deus. Então, não é o discurso profético proferido aqui, no caso por Ezequiel, não é um discurso isolado e que está relacionado exclusivamente ao período do profeta Ezequiel. Então é todo um período aí bem extenso. Aí nós temos a primeira parte do oráculo, e aqui é importante, a expressão quando uma terra pecar contra mim pode se ampliar a qualquer povo, em qualquer lugar e época. Isso aqui é interessante porque
e aí eu acho que até no outro subtópico deixa mais claro, quando vai falar mais aí sobre a descrição dos agentes do juízo divino, é Javé quem manda chuva e fertiliza a terra, os campos, Jeremias 5:24, 14:22, Deuteronômio 32:2, Amós 4:7-8. Ao invés de agradecer a Deus, eles agradeciam as abençoadas colheitas a Baal. Então, essa questão da primeira expressão aqui é importante porque mostra aqui, quando fala que se aplica a qualquer povo, em qualquer lugar e época, aqui está desassociando que Deus não seria só um Deus tribal, mas que a profecia de Deus pode se estender para qualquer povo que está agindo de uma forma que não agrada a Deus. Nesse trimestre, nós estamos aí estudando sobre especificamente o chamado de Ezequiel, afastamento da glória de Deus. Nós vamos depois entrar na terceira parte, onde nós vamos falar de uma palavra de consolo, de ânimo, mas tem uma parte, seria a segunda parte aí, onde tem profecias que são contra as nações vizinhas a Israel, que não será abordado na revista do trimestre. Mas a gente entende que vamos dizer assim, essa particularidade da profecia do Senhor não estava exclusivamente voltada apenas para Israel, mas podia ser sim, e como ela foi aplicada em Israel e em todas as nações rebeldes que estavam ao seu redor. E aqui vai descrever o porquê que esse juízo divino ele está ocorrendo. Porque dentro do contexto bíblico do Antigo Testamento, a vida das pessoas estavam relacionadas com uma vida de agricultura, ou seja, uma vida pastoril. As pessoas dependiam dos animais, dependiam das suas plantações. Então está tudo relacionado à fertilidade da terra, dos campos. E o povo de Deus agora, e aí isso ficou bem claro no capítulo de número 8, no tipo de abominações que o povo e as suas lideranças praticavam, que eles estavam dando glória a outras divindades, no caso Baal, que também é uma divindade conhecida dentro do mundo antigo como uma divindade da fertilidade. Então tem toda uma questão aqui de se dividir a glória de Deus com outras divindades. Então, em vez de eles agradecer a Deus, que foi o que cumpriu com a sua palavra, cumpriu com a sua promessa desde Abraão, eles agora estão atribuindo todo esse tipo de bênçãos agora a Baal. Então, o síntese do tópico é: Deus não executa os juízos sem uma justa causa, nem mesmo sem um prévio aviso. Então, a gente aqui, que será o tema, né, dessa aula, que é o juízo divino, e a gente vai ver que ele não tem como não acontecer. Mas quando nós olhamos para os profetas anteriores, Isaías, Jeremias, há uma palavra de chamar o povo ao arrependimento, mas o povo não ouviu a Deus, então Deus enviou profetas para alertar o povo da sua conduta errada que não agradava a Deus. O tópico 2, sobre a petição que Deus não atende. Exemplos de intercessão pelo pecador. Deus aceitou poupar as cidades de Sodoma e Gomorra, atendendo às orações intercessórias de Abraão. Isso se houvesse pelo menos 10 justos em Sodoma. Moisés e Samuel, 2 baluartes de Israel, foram atendidos das petições em favor do povo nos casos de pecado de rebelião. Então, nós temos casos, sim, dentro do contexto bíblico, de homens de Deus que, por meio das suas orações, Deus interviu, Deus atendeu as orações intercessórias deles. Mas a gente vai ver que nem sempre isso não é algo normativo. Então, um castigo inevitável. As reiteradas rebeliões dos filhos de Israel ao longo de sua história, desde a peregrinação no deserto, levaram a nação a uma apostasia generalizada.
chegou-se ao ponto em que não havia mais retorno, segundo Crônicas 36, versículo 15 e versículo 16. Quando Deus não atende a oração intercessória de um justo. A Bíblia ensina que a oração feita por um justo pode muito seus efeitos, mas quando o pecado ultrapassa todos os limites, Deus não atende mais tais orações intercessórias. O pecado, para a morte da linguagem do apóstolo João, é apostasia total, tanto individual quanto coletiva, que se aparta da fé e abjura o seu Deus. E aí, aqui tem uma coisa muito interessante que a revista vai tratar, que é em relação aos homens que Deus vai falar que ele não atenderia. Noé, Daniel e Jó, que são homens, no caso, o Daniel aqui há um entendimento aqui, uma dificuldade de saber qual Daniel seria esse, se seria o Daniel contemporâneo do Ezequiel. E aí há comentaristas que se dividem nesse tipo do Daniel. Também tem um personagem histórico, Daniel, que é da literatura algarítica, e ele é um herói da antiguidade, que, a exemplo de Débora, lá em Juízes capítulo de número 4, versículo 5, ele era um homem que ouvia as pessoas e atendia ali e julgava a causa dela. Então ele é um personagem conhecido dentro da história do mundo antigo, a exemplo de Jó e de Noé, que aí a gente tem que atentar para uma coisa. Tanto Jó como Noé, eles não são israelitas. Então eles fazem parte da história bíblica, mas eles não são do povo israelita. Eles são anteriores à nação, ao povo de Israel. E aí, mais alguns vão trabalhar que, como Daniel ele já estava há 15 anos em Babilônia, então ele já há 10 anos ele já tinha sido alcançado aí um sucesso de uma forma bem precoce, e os feitos de Daniel são feitos dignos de honra. Então os feitos de Daniel pode também ter chegado aos exilados, mas aí não daria tempo, segundo alguns comentaristas, de criar toda uma questão da tradição. Então, mas fica essas duas colocações aí. Não vejo nenhum problema, particularmente falando, de ser o próprio Daniel contemporâneo de Ezequiel, mas os comentaristas se dividem aí. Quem tem Bíblia de estudo NVI, qualquer Bíblia de estudo, você vai ver que tem uma notinha lá explicando desse tal Daniel, que é um personagem heróico conhecido na antiguidade dentro da literatura ugarítica. Então, só a nível de curiosidade, né? Então, são aquelas partes, vamos dizer assim, da Bíblia que a gente não tem tanta convicção para dizer qual dos personagens são aí, né? Mas quem dizer que é o Daniel não vai ter nenhum problema também com isso aí. Então, a gente tem aí esses personagens históricos, e Deus está dizendo que ainda que eles intercedesse por este povo aqui, ele só se salvaria eles mesmos. Então não teria, Deus não vai atender essa oração, Deus não vai promover um escape ou vai socorrer o povo. Então, uma coisa muito interessante na estrutura do livro de Ezequiel, a gente vê esse juízo que é iminente, que vai acontecer e não tem como voltar atrás. Então chegou num ponto de rebeldia, de apostasia, que não tem mais como voltar atrás. Então quando nós lemos toda a seção do capítulo 12 até o capítulo de número 24, versículo 27, na leitura bíblica, a gente vai ver que Deus faz com que pede para que o profeta, né, faça de algumas alegorias, e que servem tanto para os israelitas que estão
em Jerusalém, como para os israelitas que estão já exilados e ainda continuam em uma condição de rebeldia. Então, não adiantaria pedir, não adiantaria interceder, e tem dois casos bem famosos aí, biblicamente falando, só para a gente já encerrar esse tópico, que é o próprio Moisés, né? O próprio Moisés, ele ora de uma forma constante para Deus, pedindo para que Deus o deixe entrar na Terra Prometida, e chega em um momento que ele diz para Deus que não adianta, e Deus ia falar assim, ó, não me importune mais, né? Porque Deus, que ele não entraria na Terra Prometida. E tem um outro texto muito conhecido, que é o apóstolo Paulo, onde ele diz que um mensageiro de Satanás ali os bofeteava, e ele pede para que Jesus entre com providência, e Jesus o responde: a minha basta de graça, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, nós temos dois exemplos bíblicos claros aí, que nem todas as petições Deus irá ouvir, ou irá escutar. Se chegar num grau de apostasia, de rebelião, Deus vai entrar com juízo iminente. Então, na Bíblia encontramos exemplos de orações intercessórias de justos que Deus não atende, os de Moisés e Samuel, os de Noé, Daniel e Jó. Sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Porque o povo rejeitou os profetas. A geração dos profetas Jeremias e Ezequiel conhecia o relato da destruição de Sodoma e Gomorra. Se apenas 10 justos não são suficientes para Deus poupar a cidade, porque destruiria Jerusalém com um número maior de justos. Esse argumento pode explicar porque Ezequiel afirma que, ainda que tivesse no meio deles esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livraria apenas sua alma. E aqui é interessante, né, a questão por que o povo rejeitou os profetas. Porque a questão aqui é que a gente pode comentar. Alguém pode falar assim, mas por que lá na oração Deus falou assim, 10 justos ele atenderia? De novo, aqui a gente não pode perder de vista todo o período de rebeldia do povo de Israel e quebras de aliança em todo esse período que está acontecendo aqui nessa narrativa bíblica. E o povo vai quebrar uma série de coisas, deixa de exercer a justiça, provoca um tipo de abominações no templo do Senhor. Então, essa série de coisas que vão acontecendo vai trazer um novo cenário agora que foge totalmente do cenário da questão de Sodoma e Gomorra. Uma coisa interessante, e em uma das aulas eu até questionei os alunos por que foi 70 anos. Por que não foi 80 anos? Por que não foi 50 anos? É porque nesse período de 390 anos, o povo de Israel deixaram de obedecer o ano sabático. Então, nem o ano sabático, que era o descanso, a terra, eles observaram. Então, os 70 anos era Deus cobrando do povo todo esse período que eles não obedeceram o ano sabático. Então, a gente vê como que Deus é justo e como Deus até lembra o povo na questão desse tipo de dívidas, vamos dizer assim, que o povo estava em falta com Deus. Então, por isso que ainda que se levante Noé, Daniel e Jó, tá? Eles não teriam como mudar a realidade que estava ali para acontecer. Então, a única coisa que eles poderiam fazer é salvar a sua própria alma. Eu acabei até antecipando no slide anterior, né? Nos últimos tempos tem surgido o questionamento sobre a identidade de Daniel, apresentado nesse trio de justos
a reputação de Daniel pela sua fé e sabedoria se espalhou rapidamente entre os exilados de Babilônia. Então, o próprio comentarista já apresenta, né, uma tendência, vamos dizer assim, de interpretar esse Daniel como fosse o Daniel ali contemporâneo de Ezequiel. Então, dá a entender que seria o Daniel que está exilado. E faz tudo, e aí a gente tem que vai fazer assim, todo um sentido isso, porque pelo fato de ele já estar em Babilônia, de ele saber do que está ocorrendo. Então, e o próprio Daniel é conhecido por uma vida de oração a Deus. Então, a gente não teria nenhum problema de dizer que seria ele. Então, é mais questão interpretativa, questão da própria aplicação, vamos dizer assim, da questão bíblica ou teológica. Aí vai ficar muito na questão de quem como que vai interpretar isso aí. Então, particularmente eu acredito que seja o próprio Daniel ali que está contemporâneo do Ezequiel. Síntese do tópico. Segundo a mensagem de Ezequiel, Deus não é obrigado a tolerar os pecados do povo por causa dos justos na cidade. E aqui é uma interessante, que também acredito para os irmãos que estão aí acompanhando, nós podemos ver que Deus vai colocar até um selo nos remanescentes, permite que eles sejam levados, exilados à Babilônia, mas mesmo assim ele vai julgar aquelas pessoas que estavam em rebeldia contra ele. Síntese, uma conclusão do tópico aí. Concluímos a nossa lição, conscientes de que o enfoque da justiça de Deus nesse discurso de Ezequiel diz respeito à retribuição divina ao pecado. É importante ter em mente esse conceito para não se confundir com a justiça da teologia paulina, que justifica o pecador que crê em Jesus. E é interessante isso aqui, uma coisa que também tenho falado com os irmãos em sala de aula, é essa questão, a gente se atentar na qual aliança nós estamos. Nós estamos na aliança do Antigo Testamento, onde o povo de Israel que faz uma aliança no Sinai e eles estão agora quebrando a aliança. Quando nós vamos para o Novo Testamento, é uma nova aliança, é uma nova perspectiva. É claro que aí a gente vai fazer agora, fazemos aqui uma aplicação do como que nós podemos aplicar essa lição ou o conteúdo dessa lição nas nossas vidas. Uma coisa é certa, nós temos que entender que nós somos responsáveis pelos nossos próprios atos. Esse é um fato. O povo de Deus, aqui, eles são responsáveis. Os líderes religiosos que estavam cometendo abominação no templo, eles pagaram tiveram as suas consequências. Os líderes religiosos, o povo que estava adorando a Deus. E a forma como nós praticamos nossos atos de justiça ou não, Deus vai, o justo juiz vai pedir conta. Ele pedirá conta de cada um ato que nós vamos cometer. Então, nós estamos na nova aliança e uma coisa interessante desde as lições passadas é que a gente vê uma coisa, na questão das abominações, da desobediência e rebeldia. Eu tenho dito isso nas conclusões de aulas, que é o seguinte, a Bíblia diz assim, não entristeçai o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós podemos apagar o Espírito Santo. Então a gente tem que tomar cuidado como que nós nos relacionamos e não nos deixarmos levar por uma vida de rebeldia contra Deus, de irresponsabilidade, porque Deus, o justo juiz, ele nos pedirá conta desses atos que nós viemos praticar dessa vida cristã. Então, há um ponto importante aí que nós temos que aplicar aí em tudo que foi dito nessa aula. E aí são as obras consultadas, tá? São conteúdos riquíssimos. Acredito que a partir
os irmãos podem seguir. E eu não tenho aí, mas Bíblia de Estudos, e aí na primeira aquela parte que onde eu trabalhei a questão da estrutura dos livros, ajuda muito os professores a preparar o conteúdo para se situar bem na questão do livro, o que a gente está abordando exatamente naqueles capítulos em si. Então, eu já quero agradecer a todos os irmãos, em nome de Jesus, e pedir a todos aí que comentem, deixem seu like lá, compartilhe essa aula. Uma coisa interessante, se você não é inscrito, nos ajuda lá, faça sua inscrição, né? Coloca o sininho lá de notificação e possa passar esse conteúdo para mais pessoas, para que a gente possa aí continuar abençoando, né, os professores, os irmãos que tiver assistido essa aula. Fique todos com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.